Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Nós vamos ver nesse vídeo aqui como fazer um recorte de imagem profissional aqui dentro do Photoshop de forma muito simples, mesmo que você seja um iniciante, esteja aprendendo ali ainda o Photoshop, conseguir fazer, conseguir aplicar nas suas composições. Eu acredito que um recorte de imagem, ele é essencial para você criar uma boa composição, ele é o início. Se você tem um bom recorte, você vai usar um fundo ali separado da imagem, então vai ter uma composição diferente, vai criar um efeito de luz, um efeito de sombra. É muito importante que você tenha um bom recorte, porque senão ele passa uma impressão amadora. É bem clássico, né? Às vezes você vê ali o pessoal na área do design zoando, algum recorte ou outro que ficou meio mastigado, você olha aqui, ó, assim, aí tá aquela borda branca aqui do recorte, um recorte mal feito, às vezes um recorte só jogado ali em alguma ferramenta que faz recorte, e isso não é muito legal, passa uma sensação ruim, passa uma sensação amadora pro seu projeto, né? Porque você está criando ali para sua imagem. Então eu vou te ensinar aqui como fazer isso com dois métodos muito simples, né, de serem feitos. O primeiro, um pouco mais automático, você clica e a ferramenta já faz, e o segundo um pouco mais manual, mas que em alguns casos é importante. A gente tem que entregar um bom resultado. Se às vezes é alguma imagem mais difícil, é uma imagem que não tem um contraste tão grande, então aqui pensa que fosse um cinza escuro de fundo, essa roupa preta, talvez a ferramenta não vai identificar que isso aqui é o objeto, que tem um contraste pouco, né, ali, e vai fazer um recorte meio ruim. Então, às vezes, você tem que fazer esse serviço manual. Então, essa segunda é para esses casos. Então, vamos começar já aqui, direto ao ponto, direto ao conteúdo, que é com a nossa primeira opção, que é a opção mais automática dentro do Photoshop, mas para isso a gente precisa habilitar uma função aqui. Então, você precisa vir aqui, ó, em Ajustes, Geral, e aí nessa aba aqui do Photoshop, ó, clica em processamento de imagem e o seu vai estar assim, dispositivo. Você vem aqui e muda para nuvem. Fazendo isso aqui, a gente vai habilitar o recorte em nuvem do Photoshop. Aí você dá um OK, clica aqui na imagem, seleciona aqui ó, a seleção de objetos, vem aqui nessa setinha, ó, o seu provavelmente vai estar selecionado dispositivo, você vem e muda para nuvem, assim como está o meu aqui, ó, só selecionar. E aí você vem aqui ó, na nossa barrinha inferior e clica em selecionar objeto, assim ele vai fazer a seleção do objeto de forma automática. Então ele vai considerar aqui o contraste, considerar o objeto e vai selecionar para gente. Isso aqui também você pode usar para selecionar às vezes um objeto, só vir aqui, ó, selecionar só o chapéu, também funciona, beleza? Então selecionou aqui, ó, clica na nossa camada e aplica uma máscara, bem aqui embaixo. Clicou na máscara, ele já aplicou, beleza? Aqui tá aplicado. Matheus, eu quero olhar, quero ver se ficou tudo 100%. Adiciona uma cor aqui, ó, e dá uma olhada. Nesse caso aqui, ó, já dá pra gente ver que ficou com uma bordinha, ó. Então, ficou com uma bordinha aqui. Você pode vir aqui, ó, selecionar a nossa máscara, vir em filtro, outros, mínimo, e aí você coloca aqui um ou dois, né? Vou colocar dois aqui que tem bastante borda, né? Dá até pra você ir olhando ali, ó. Um, vamos ver. É um, tá vendo? Ficou um pouquinho ainda. 2, já ficou bom. Aí você dá um OK. E basicamente esse efeitinho de mínimo ali, ele pega a máscara e entra para dentro dela, né? É meio como se ele cortasse a nossa máscara, fizesse uma contração ali nela. Então basicamente é isso. Vamos adicionar aqui agora um branco, ó. E dá pra gente ver que o recorte ficou muito bom. Se às vezes você achar que tem alguma coisa para melhorar, então vamos supor que aqui, ó, tivesse ficado meio assim, tivesse comido aqui uma parte. Você vem aqui, ó, pega o pincel, normalmente para quando é só uma roupa, alguma coisa assim, eu pego esse pincel aqui mesmo, com fluxo 100% assim, ó. Eu só venho e faço um refinamento aqui, ó. E pronto, já estaria refinado ali aquele canto. Ah, Matheus, tem mais um canto aqui que ficou. Então, vamos supor que aqui também tivesse ficado. Você vai fazer a mesma coisa. Vem aqui, dá uma refinada aqui. Você vai usando o preto e o branco. E aqui eu tô usando o mouse mesmo. Eu tô fazendo tudo no mouse, embora eu tenha ali a caneta, né? Que também ajuda nesses casos. Aqui, às vezes, algum cantinho, que nem aqui, não ficou 100% perfeito, ó. Se você pressionar também Ctrl ou Command H, ó, sai esses quadradinhos, ó. Aí você vem aqui, também, ó, bem pequenininho aqui o pincel, dá pra fazer um refinamento aqui, ó. Pronto, só um detalhezinho, mas que às vezes faz a diferença. Aqui, ó, talvez, né, detalhe, né, normal o chapéu ter umas bordinhas assim, mas vamos supor que tivesse muito, né, sei lá, tivesse negócio meio cabuloso assim, você pode vir, ó, dar uma refinada também. Eu já vou até aproveitar para te deixar uma dica, ó. Então vamos vir aqui na imagem do Tony Stark, né? Vou aplicar o recorte nela aqui. Vou adicionar uma máscara aqui, que em alguns casos, né, pode ser útil.
Adicionar uma cor aqui também, ó. Beleza. Você vê que aqui, não foi esse caso, acho que tá ok até, né? Mas vamos supor que aqui, às vezes, o cabelo, né, ficou com algumas pontinhas muito brancas, né? E tá bem ruim pra observar. Se bem que no branco aqui a gente não vai conseguir observar bem, né? Pronto, aqui acho que dá pra ver melhor. O que que dá pra gente fazer? Duplica essa imagem do Tony Stark aqui, ó, pressiona Alt, clipa ela aqui em cima dessa, ó, e aí nessa aqui dá pra você usar a própria imagem, ó, para tampar esses pontinhos brancos, ó, que às vezes fica, ó. Você puxa ela um pouco assim, ó. E você só precisa vir, né, excluir aqui a máscara. Aí você pressiona Alt e clica aqui na máscara, ela já vai vir uma máscara invertida pra você. E aí você vem aqui com a borracha, ó, pincel na verdade, né? E com a cor branca aqui embaixo, você pode pressionar D para zerar, né, a cor. E o X você troca. Aí na branca, ó, você vem e revela só em algumas partes, ó. Aí esse lado aqui, ele não vai pegar, né? Porque ele só vai até uma parte aqui o cabelo, né? Aí você duplica isso aqui. Tira aqui a máscara. Pressiona Alt de novo. Clipa aqui embaixo também. Pressiona Ctrl T, ó. E arrasta novamente aqui, ó, para onde você quer tirar aqueles pontinhos ali, ó. Adicionou aqui. Alt, clica na máscara. Ela já vai vir invertida. Pincel na cor branca aqui. E a gente vai tirar desses outros cantinhos aqui, ó. Então isso aqui, cara, é muito útil. É pra gente que às vezes precisa mexer com alta escala, né? De forma mais prática, precisa construir vários criativos, ó. Com duas camadinhas a gente fez um ajuste aqui no cabelo, ó. E fica perfeito. Isso aqui você pode aplicar também na barba. Então, dizer que aqui tivesse uma barba, você consegue aplicar. Em cabelos e barbas, isso aqui funciona muito bem, beleza? Fica mais essa dica aí também para você fazer esses refinamentos. Se você quer aprender um pouco mais aqui sobre Photoshop, sobre a criação de imagens com o Photoshop, né? E utilizando a IA para conseguir acelerar, conseguir ganhar mais qualidade nas suas criações, eu te convido a vir aqui conhecer o IA Vision Web, que é o meu treinamento aqui de inteligência artificial com o Photoshop para a gente criar imagens cinematográficas ali para os nossos trabalhos, para criativos, para landing pages, e tudo isso com uma metodologia aqui muito prática, mão na massa, mostrando tudo do zero, como construir. Então é bem interessante, utilizando projetos reais, inclusive, para mostrar todas essas técnicas, todo o meu método aqui de criação. Então o link vai estar aqui na descrição, caso você queira vir conhecer. Tem acesso também aqui, ó, a uma área de membros bem completa, onde eu ensino você a usar as IAs que eu utilizo aqui para criação de imagens, que vão acelerar esse workflow, você vai conseguir criar mais rápido e também com mais qualidade, né? Então, IAs aqui muito interessantes, como o CREA, né? IAs de upscale e também o nosso querido Photoshop. Temos um módulo aqui dentro só de Photoshop, mostrando as minhas técnicas e tudo isso na prática, vendo projetos, aplicando e gerando resultados aqui para projetos reais, para clientes também. Beleza? Além de uns bônus aqui irados. Então, você quer saber um pouco mais? Quer dar um upgrade aí na sua criação de imagens? Quer saber mais sobre Photoshop? O link vai estar aí na descrição para você conhecer e ver mais sobre isso. E agora que continuando, então esse aqui, ó, é o nosso método 1. E o método 2 é um método já um pouco mais manual, como eu falei, né? Então, esse aqui é o método 2, que é o método da Pen Tool. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar a caneta, que é essa aqui, ó, canetinha, e vir fazendo a nossa seleção pontinho por pontinho para conseguir concluir e conseguir fazer, né, chegar a um bom resultado. O que normalmente eu faço aqui? Eu uso essa tentativa aqui, mesmo que às vezes seja uma imagem que está muito ruim, e tento fazer com ela. E aí eu avalio. Pô, ficou realmente muito ruim, não dá para aproveitar nenhuma parte, não dá para refinar, não tem o que fazer, aí eu vou e faço com a caneta. Então depende muito do que vai ser feito ali. E também da onde você vai usar essa imagem. Pô, às vezes é uma imagem para um criativo que isso aqui com o método 1, com um refinamento fica perfeito. Às vezes, pô, é uma imagem para a primeira dobra de uma landing page, de um site institucional, de um projeto de um ticket muito mais alto, onde você precisa ter um nível de refinamento muito maior. Cara, vale a pena você dedicar um pouco mais de tempo ali, caso não tenha ficado muito bom, né? Esse método aqui. Então, eu avalio cada caso e vou e faço ali, beleza? Mas assim, a Pentool, embora seja um pouquinho mais demorada, não é nem um bicho de sete cabeças. Basicamente é você clicar num ponto, ir arrastando, ir fazendo e ir selecionando. E com as dicas que eu vou te dar aqui, vai ficar muito mais fácil, beleza? Eu vou fazer com mouse também, para ninguém ficar falando que, pô, não sei o que, o Matheus é mais fácil porque ele tem caneta, porque ele tem a Pentool. Mas ó, eu tenho uma Pentoolzinha aqui, que dá também para ir fazendo com ela, né? Eu até acho que vai ganhando um pouco mais de tempo. Mas se você não tem, você também vai conseguir fazer. Então, vamos lá. Primeiramente, você pega aqui, seleciona a sua caneta.
ela tem que estar aqui em demarcador. Se tiver em forma, é, não sei se dá certo, acho que dá também, mas eu não gosto de fazer não. Gosto de selecionar o demarcador e a gente vai selecionar aqui o nosso objeto. E aí não tem segredo, você vai selecionar no outro ponto. Aqui eu sempre gosto de fazer assim, né? Então, eu seleciono o ponto inicial, aqui tem uma curva aqui, tá vendo? Em vez de, aqui eu poderia pegar e fazer assim, ó. Seleciona assim e arrasto. Aí aqui, você pressiona Alt, ó, ele tira, porque aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vem com essa curva aqui, né? Se eu deixar do jeito que tá aqui, ó. Então, se eu pressionar Alt, eu cancelo essa curvatura e aí ele vem reto novamente, ó. Dá pra gente fazendo assim, não tem nenhum erro, não. Se eu pressionar Alt, Command, né? Eu fico me perdendo aqui porque o teclado do Mac ele é um pouco diferente, né? Mas se eu pressionar Command aqui, ó, eu consigo também ir controlando essas bordinhas, ó. E aí tem uma segunda forma de você fazer isso, que é você ir clicando, ó. Eu clico aqui, eu clico aqui, eu clico aqui. Eu vou criando pontos. E aí eu clico aqui no meio, ó, pressiono Command e arrasto. Pressiono Command e arrasto um pouco para cá. Aqui, ó, dá para adicionar um outro ponto, ó. Puxar um pouco aqui. Aqui, ó, já puxa um pouquinho. Então você consegue ir controlando isso, ó. Pressiona aqui, né? Não precisa clicar nada, só clicar mesmo. Não precisa selecionar nada no teclado, né? Só clica aqui, pressiona Command, puxa um pouco aqui, ó. Aqui talvez precise adicionar um outro ponto. Adiciona outro aqui. Então você consegue ir adicionando pontos e movendo um por um. Clica aqui, joga para cá. Clica outro aqui, ó. Puxa um pouco para cá. Pronto. Aqui, ó. Dá pra gente clicar aqui. Clica aqui. E aí você vai adicionando pontos e vai puxando as bolinhas deles. Um pouco mais reto, né? Então dá pra gente selecionar aqui. E basicamente é isso. Você vai adicionando pontos, vai pressionando, vai adicionando vários, né, ali. E aí vai selecionando com o Ctrl ou Command, né? Que é o no Mac aqui, e vai modificando eles ali. E aí dá para você ir adicionando vários, né? Quantos você quiser. Se você não gostar dessa forma aqui, você preferir, vir aqui um por um, ó. Eu vou adicionar aqui, vou puxar. Aí só tem aquela questão, pressiona Alt, ó, e cancela isso aqui, que em alguns momentos vai ser útil, ó. Que você cancela, você consegue voltar de novo. Aperta Alt, cancela, e aí você vai fazendo. Você vê que das duas formas dá, né? Eu prefiro ir adicionando. Já acostumei fazendo assim.
Eu já vou adicionar um aqui no final, ó. Vou adicionar um aqui, eu vou puxar pra cá. E se você às vezes adicionar um que você não gostou, adicionei um aqui, não gostei, dá Ctrl Z, ó. Aí você volta, adiciona de novo. E é isso, ó. Aqui, ó. Também puxar um pouco aqui. O segredo da Pentool é a prática. Se você não praticar, se não pegar, não fazer, né? Não tem segredo ela, assim, tipo, uma coisa muito difícil. Não é. Mas o maior macete, o maior segredinho ali é você pegar e praticar. Que você já vai ficando craque, vai pegando um pouco das manhas dela. Beleza? Então selecionou, é importante você selecionar tudo aqui, ó. Voltei para o outro ponto ali e a gente criou esses demarcadores aqui. Agora é só vir em botão direito, ó, criar seleção. Eu normalmente uso aqui com 0 pixels mesmo, ele vai fazer a seleção aqui do personagem. Aqui, ó, ficou com esse pontinho aqui, né? Então o que dá pra gente fazer? Ainda, né, da forma que tá aqui, ó, só vir já com o demarcador ali selecionado e fazer uma nova seleção aqui, ó. Aquela que nós fizemos ali, ela não sai, né? Pode, pode fazer sem medo. Show. Botão direito aqui, criar nova seleção. Só que em vez de selecionar uma nova seleção, se você manter isso aqui, ele vai pegar essa aqui e vai excluir, vai manter só essa sua nova. Você pode vir aqui, ó, em subtrair da seleção. Então, dessa que nós fizemos, ele tira essa parte aqui. Então a gente pode vir, ó, subtrair, ok. E aí já tirou aquele cantinho ali. Agora é só vir adicionar uma máscara. E pronto, tá aqui. A gente pode vir, trocar o fundo, ó, colocar um outro fundo. E nós vamos ter aqui uma seleção, ó, perfeita que nós fizemos com a Pentool. Então, realmente é muito bom também utilizar ela. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a me seguir, se inscrever aqui no meu canal. Uma certa frequência que eu trago conteúdos nesse nível aqui de qualidade, te mostrando na prática como poder fazer imagens, utilizar o Photoshop, utilizar o Figma. Então, conteúdos muito úteis para você que é web design, design e quer aprender um pouco mais comigo. Então, se inscreve aí, deixa o like nesse conteúdo e, se possível, manda seu feedback, coloque aqui nos comentários, coloca lá o que você está achando desse conteúdo. Você tem ideias também de outros conteúdos que você tem dúvida que eu posso trazer para te ajudar? Manda lá que você vai me ajudar bastante. Beleza? Então, forte abraço e até um próximo vídeo.